Bom dia, pessoal. Vejam só, a partir do que a gente vivenciou, né, na nossa aula da semana passada, que foi um quiz de revisão, eu programei essa aula de hoje para a gente realmente sanar de uma vez essas dúvidas que ficaram desse capítulo 2, né? Então, hoje a gente vai ter aquela revisão matadora, que a gente chama de Teias, cadeias alimentares e ciclos biogeoquímicos, tá? Vamos começar com teias, cadeias alimentares, porque é um assunto muito básico, né? Vocês perceberam que até em ciclos biogeoquímicos a gente estava falando da reciclagem da matéria, dos processos de alimentação, de respiração, de decomposição, e eles são muito importantes, tá? Então, só para a gente fazer um grande apanhado, né, desse conteúdo, nós vimos que o papel dos produtores é um papel essencial, né? Então, a gente tem aqui os produtores sempre ocupando a base das cadeias e teias alimentares. Esses organismos são seres vivos autótrofos, né? São aqueles que têm a capacidade de transformar a matéria inorgânica em matéria orgânica, né? Eu acho que ficou essa lacuna em algum momento, porque a gente pôde ver na atividade que ainda existiam algumas dúvidas sobre isso, né? E só para a gente tirar de vez, lembra que os produtores, através do processo de fotossíntese, né, que é um processo importantíssimo, não só para as cadeias e teias alimentares, mas aí a gente viu depois ciclo do oxigênio, ciclo do gás carbônico, e viu a importância da fotossíntese, né, nesses processos, mas a fotossíntese como processo primário de produção de matéria orgânica, né? Então, a gente tem aqui água e sais minerais, que junto com o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, na presença da luz solar, essa reação acontece e aí a gente vai ter a formação da glicose, que é essa matéria orgânica tão importante, né, que a gente sempre fala, produção de matéria orgânica, transferência de matéria e energia através das cadeias e teias alimentares, que é muito importante. Então, tudo isso começa no simples fato dos autótrofos, através da fotossíntese, conseguirem produzir a matéria orgânica, que é a glicose. E aí vão processar essa glicose e vão transformar essa glicose em vários outros compostos também, tá? E vai ser a sua base nutricional, né? Sua fonte de nutrição, aquilo que vai ser queimado para gerar energia para que o metabolismo desses seres aconteça. E aí na fotossíntese a gente tem a liberação de um produto essencial, né, para a vida como a gente conhece hoje aqui no planeta, que é o gás oxigênio. Então, a gente tem um sequestro de dióxido de carbono que mantém as taxas de carbono, né? Tenta manter, digamos assim, as taxas de carbono constantes na atmosfera, e a gente tem a liberação do oxigênio, sendo a fotossíntese o principal processo, né, de renovação desse gás na nossa atmosfera. Então, por isso que ela é tão importante. Outro ponto que a gente precisa finalmente, assim, selar sobre fotossíntese é que na fotossíntese a gente tem a transformação da energia luminosa, que é a energia do sol, que é a energia que é captada pelos autótrofos, em energia química, né? Energia química armazenada na molécula de glicose. Então, essa energia química, por quê? Porque quando essa molécula de glicose for, né, entrar no metabolismo, cair lá nas cadeias respiratórias, né? No processo de respiração, aliás, vai ser oxidado e vai liberar energia. Então, é muito importante, tá? E aí a gente tem a transformação da matéria inorgânica, sais minerais, águas, né, alguns nutrientes que estão lá no solo, em matéria orgânica. Lembrando que matéria orgânica é aquilo que ou faz parte ou já fez parte de um ser vivo, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem a transformação da energia luminosa do Sol em energia química, que vai estar lá armazenada na molécula de glicose. Então, é um processo fantástico. Por isso que está lá na base das cadeias e teias alimentares, né? Então, a primeira produção é feita pelos produtores. Produzem a matéria orgânica, produzem a energia e lançam nas cadeias e teias alimentares. E aí, depois dos produtores, que ocupam aqui o primeiro nível trófico, né? Algumas pessoas também, né, perderam esse conceito. Nível trófico, a posição que esse ser vivo vai ocupar nas suas cadeias e teias alimentares. Então, a gente tem que o primeiro nível trófico sempre vai ser um produtor, né? E o segundo nível trófico, os consumidores primários, que são os herbívoros, aqueles que conseguem se nutrir diretamente das plantas.
Depois nós temos os secundários, são carnívoros, porque se alimentam de outros animais. Terciários, carnívoros que se alimentam de carnívoros, quaternários e assim vai. Lembrando outra coisa também, aproveitando, né, essa imagem, que as cadeias que são energeticamente mais vantajosas são as cadeias mais curtas. Por quê? Porque a energia ao longo das cadeias de teias alimentares, ela vai se dissipando na forma de calor, como vocês estão vendo aqui, ó, essas setinhas que saem diretamente dos consumidores, né? Porque eles se alimentam e o metabolismo deles está lá constante, então vai sempre estar queimando energia. E aí a energia ela vai se perdendo quando a gente vai passando de um nível para o outro. Então, quanto mais longa essa cadeia, menor a quantidade de energia que vai chegar, né, até o fim. Então, quanto menor a cadeia, mais energeticamente viável, né, ou vantajosa ela é, tá? Então, a energia se dissipa na forma de calor, também em outros processos do metabolismo. Então, a gente vê que aproximadamente só 10% da energia de um nível trófico passa para outro nível, certo? E outro ponto muito importante também, né, que eu notei que tinham algumas fragilidades de conceito, é um papel importantíssimo dos decompositores. Então, estão vendo que todos os níveis tróficos estão ligados aos decompositores, porque os decompositores vão atuar em todos os níveis. Então, é muito comum que a gente veja cadeias sendo representadas sem os decompositores, né, estarem lá presentes. E isso acontece porque os decompositores eles atuam em todos os níveis. Então, fica subentendido que o produtor, né, morreu, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, os decompositores vão agir, né, vão atuar em cima desse nível aí. E além disso, também nos restos, né? E aí a gente está falando, por exemplo, de fezes, de restos de alimento, né, que vai sobrando, às vezes, de um nível para o outro, as carcaças, e aí os decompositores vão agir em cima disso e vão transformar essa matéria orgânica em matéria inorgânica, tá? Esse é um ponto que vocês se confundiram bem, né, na última aula. Então, enquanto os autótrofos estão lá pegando a matéria inorgânica e transformando ela em matéria orgânica, os decompositores estão fazendo o processo contrário. Eles estão pegando a matéria inorgânica, ou orgânica, né, o resto daquilo que veio de seres vivos, e aí eles vão decompor e vão transformar em matéria inorgânica, e aí vai ficar livre no solo, de preferência, né, para que as plantas consigam absorver, e aí todo o processo se reinicie, tá? Então, os decompositores, eles estão ligados a esse processo de reciclagem da matéria dentro dos ambientes naturais. Por isso, eles são muito importantes, certo? E aí, só para a gente lembrar, né, as classificações, então a gente tem uma classificação de acordo com o grau alimentar, com o hábito alimentar e com o nível trófico. Pelo hábito, a gente tem produtor, que são, né, os vegetais, as algas, cianobactérias. Os herbívoros são aqueles que se alimentam diretamente dos produtores e os carnívoros são animais que se alimentam de outros animais. A partir do grau de consumo, a gente tem produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, vai depender da nossa cadeia. E o nível trófico, o primeiro nível trófico sempre vai ser dos produtores, e aí a gente vai seguindo o sequencial na cadeia, tá? Só para que a gente lembrasse dessa diferenciação entre grau de consumo e nível trófico, certo? Então, aqui um exemplo de uma teia, só para a gente fechar. E aí, o que vai diferenciar as teias das cadeias alimentares? E nas teias alimentares, os seres vivos vão ocupar mais de um nível trófico, porque eles possuem mais de uma opção de alimentação, tá? Então, por exemplo, esse robalo, ele pode se alimentar do camarão-moura, ele pode se alimentar do caranguejo, ele pode se alimentar do cabô de areia, ele vai ter um leque de opções, porque no ambiente natural ele vai precisar movimentar essa alimentação. Ele não pode, alguns animais, né, eles variam muito, porque nem sempre o mesmo tipo de refeição vai estar disponível, né? O mesmo tipo de ser vivo vai estar tão acessível assim. E aí, essas cadeias e teias alimentares,
elas são representadas, digamos assim, na forma de um gráfico chamado de pirâmide ecológica. Nesse ponto também eu percebi que houveram algumas fragilidades no conceito, tá? Então, existem 3 tipos de pirâmides ecológicas. O que quer dizer? Quer dizer que as teias cadeias alimentares, elas podem ser representadas graficamente de 3 formas. Pode ser representada a partir da energia que contém. Então, as pirâmides de energia, elas representam a energia contida em cada nível dessa teia ou cadeia alimentar, né, da cadeia alimentar, no caso. Então, a gente tem sempre a maior parte da energia estando lá nos produtores, e à medida que o nível trófico vai aumentando, essa energia vai diminuindo. Então, as pirâmides de energia, elas são sempre pirâmides decrescentes. Começam com a base mais larga e vão diminuindo. Nunca essas pirâmides podem ser invertidas, tá? Porque a energia sempre vai ser maior lá nos produtores. A gente pode representar as cadeias alimentares também através de pirâmides de biomassa. No caso das pirâmides de biomassa, elas vão te dar uma quantidade de peso, né? Na massa, na matéria que existe em cada nível trófico. No caso da biomassa, ela pode sim vir invertida. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma pirâmide terrestre, né, considerando um ambiente de bosque, e aqui uma pirâmide aquática considerando o mar. E aí a gente viu que nos oceanos, em certos momentos, a massa do fitoplâncton é menor que a do zooplâncton. E aí a gente tem essa pirâmide com uma base menor que esse outro elo que vem em cima. Então, a gente chama de pirâmide invertida. Tá? Então, biomassa pode ser padrão ou invertida, e vai falar, né, da matéria em peso. Então, é uma pirâmide que vem em gramas, em quilo, em toneladas, em quilogramas. Já falei, né? Quilo, enfim. Ela vai te dar um peso, tá? E a gente pode representar as cadeias alimentares também na forma de números. E aí, as pirâmides ecológicas de número, elas vão nos dar um número aproximado de seres vivos que vai participar de cada nível, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma pirâmide clássica, que é a pirâmide com a base mais larga, né? Ervas, roedores, serpentes e águia. E aí o número de organismos vai diminuindo a partir, né, que vai aumentando o nível trófico. E a gente pode ter uma pirâmide invertida, né? No caso dessa pirâmide invertida, a gente tem, por exemplo, árvores. Então, quando a gente está falando de árvore, a gente está falando de um produtor muito grande, mas em número ele é menor. E aí a base pode ser menor que o próximo nível. Então, a pirâmide de número, ela também pode ser uma pirâmide invertida, tá? Daqui, para fechar essa parte de cadeias alimentares, nós fechamos com um desequilíbrio chamado biomagnificação, né? Então, a biomagnificação é um processo que ocorre quando há contaminação, né, de um ambiente, e aí esses contaminantes caem na cadeia alimentar. O que é que vai acontecer, né? Por que eu chamo de biomagnificação? Porque, aqui, as toxinas, como os metais pesados, por exemplo, vão cair no ambiente, né? E aí pode ser um ambiente aquático ou um ambiente terrestre. E à medida como essas toxinas e metais pesados, elas não são biodegradáveis, né? Os organismos vivos não conseguem degradar no seu metabolismo e nem colocar para fora, elas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. E aí, o nível dessa substância, a concentração dessa substância é diretamente proporcional ao aumento do nível trófico. O que quer dizer? Quanto maior o nível trófico do ser vivo que está nessa cadeia onde está o contaminante, maior a concentração dessa substância tóxica no corpo desse animal, tá? E aí, como vocês estão vendo aqui, né? Começa com a absorção das plantas e vai caindo na cadeia alimentar. Quanto maior o nível trófico, maior a quantidade de toxinas que vai estar acumulada no organismo desse ser vivo, tá? E assim a gente fecha essa revisão, né, inicial